De onde parte a instrução? De onde parte a instrução de um professor de faculdade, de um curso técnico, o conhecimento adquirido através da experiência diária, guardado por 50, 100, 400, 2.000, 5.000 anos e avaliado constantemente com novas tecnologias, confirmam que aquele procedimento efetua o que está proposto. Todos os conhecimentos que são transferidos para engenheiros elétricos, civil, arquitetos, médicos, enfermeiros, administradores e todas as profissões que existem, não surgiu em um dia ou dois. Tem séculos de ajuntamento de observações e pesquisas. Desconsiderar isso é como não querer raciocinar e agir como um irracional que tapa os ouvidos. Para um mestre professor ensinar algo a outra pessoa, esse professor precisa então estudar. Se uma pessoa quer saber se aquele conhecimento funciona de fato, essa pessoa precisar aplicar. Essas duas realidades sobre o conhecimento andam juntas. 1. Não se ensina nada se a pessoa não estuda. 2. E não coloca em prática se a pessoa não estuda. Deus deu uma instrução a Josué para ele ler o manual do Criador todos os dias e meditasse. Meditar nessa instrução de Deus significa raciocinar, analisar, ver a instrução na prática, imaginar em seu cérebro como aquela instrução funciona. No livro do discípulo de Jesus, o Tiago, lemos que não adianta a pessoa ouvir uma instrução e não praticar, pôr em prática. Imagina aí a situação: você dá um sabonete a uma pessoa e mostra como ela deve lavar as mãos. A pessoa então fala ok, e aí ela vai e pega os alimentos sem lavar as mãos. Não adianta nada a instrução para essa pessoa, pois ela vai continuar a contaminar sua comida e ter dor de barriga. Grave isso. A instrução parte de uma pessoa que estuda, que vivencia, que testa, que analisa, que através de sua própria vida confirma que aquele conhecimento é fato. Sem isso, o conhecimento é teoria, não tem autoridade. O instrutor, professor, mestre, profeta. Vemos na história que Deus, quando queria mostrar algo, uma visão de futuro, como construir uma nação, construir um transatlântico, construir um edifício, dar aula de nutrição, dar aula de direito e civilidade, dar aula de saúde pública e saneamento básico, aulas de mentalidade, justiça, compaixão e como funciona o reino dele. O que Deus fez? Enviou um professor, um profeta, um vidente, como era chamado no Velho Testamento. E em toda a história, o resultado é o mesmo. Quem recebe o que o professor ensina e pratica esse tem o resultado. E quem rejeita o professor e o ensino não tem resultado. Pense nisso. Rejeitei o professor e sua instrução. Rejeitei o que Deus me enviou. Rejeitei a instrução que Deus preparou para mim. Rejeitei a solução, a proposta pela qual eu estava esperando. Rejeitei o meu sonho, a minha realização. Rejeitei o conhecimento que me levaria a meu propósito. Rejeitei o meu propósito, usar instrumentos musicais para alcançar milhões de vidas. O Senhor me enviou para montar ministérios de músicas e instruir esses músicos como os cantores de Davi que ficavam 24 horas adorando o Senhor diante de sua presença, sentindo toda a sua glória e amor. Essa ordem foi tão fora de tempo e contexto que pensei que Deus estava me pregando uma peça, uma trollagem, como dizem hoje. Muitos jovens músicos se achegaram a mim. Comecei a ensiná-los sobre o que Deus havia me ensinado sobre a música e a adoração plena, limpa e direta. E deste ensino surgiram várias bandas e ministérios. Depois de anos, numa ocasião, o Senhor falou para eu ministrar uma equipe de músicos que ele usaria para alcançar milhões de vidas. Fui a eles e uma moça disse o seguinte: quem é esse para querer nos ensinar alguma coisa? O que tem ele com nossa história? Os líderes mostraram
através de atitudes que concordavam com a Jezabel, e assim perderam o que Deus iria lhes entregar. Perderam a instrução, a unção, os planos, o destino e o futuro. O que aquela moça não sabia é que muitos anos atrás fui eu o enviado para instruir os primeiros músicos daquela equipe. Quando damos preferência a nossos amigos, parentes e rejeitamos quem Deus envia para nos instruir, estamos dizendo a Deus que nossos amigos são mais importantes que você, Deus. Nossos amigos são mais preciosos a nossos olhos que você, Deus. Nossos parentes são mais preciosos a nossos olhos que você, Deus. Não queremos sua visão, sua instrução, seus sonhos, direcionamentos. Não queremos que cumpra em nós seu viver. E assim, não desejamos o que você, Deus, tem para nós. Não queremos saber qual é o propósito que desenhou para mim. Quero viver minha história, fazê-la com o meu braço. E assim Deus libera a pessoa para fazer de acordo com a escolha dela. Ensine esses dois para que vivam o meu propósito. O Senhor me enviou para ensinar 2 jovens. Passei algumas semanas ensinando a eles, e o desprezo de ambos pelo tesouro que eu estava entregando era tão grande que parei o ensino e me despedi deles. Meses depois, um deles pediu para conversar comigo e rejeitei. Infelizmente, me encontrou num aniversário de um amigo e, bem movido emocionalmente, me disse que estava na igreja pregando. E uma criança apontou o dedo para ele e disse: Deus enviou um profeta para lhe ensinar e você rejeitou. Não aprenderá o que lhe ensinaria, não saberá o caminho e como fazer. Desprezou a unção e não a receberá. Ele estava bem abalado emocionalmente e me pedia perdão pelo que havia feito. Expliquei a ele que nada fez a mim, mas a Deus. Rejeitou a Deus e tinha que se resolver com Deus. Nunca mais vi aquele jovem. Na época da pandemia, os amigos dele me pediram para que intercedesse por ele para que não morresse, pois estava internado e fora desenganado. O Senhor o curou e lhe deu uma nova chance de vida e de escolhas. Declare cura. Estava ao lado da cama de hospital, onde uma mulher que estava internada por causa de chagas. Ela estava com máscara de oxigênio. Conversei com ela e mostrei como a palavra de Deus era poderosa e faz efeito imediato. Falei a ela o que eu declararia sobre a vida dela, para que a saúde retornasse a seu corpo e ela voltasse para casa e vivesse com seus filhos e o esposo. Ela fez sinais de rejeição à proposta. Não queria que eu declarasse. Fiquei muito triste. Meses atrás fui à casa dessa mulher, lavei os pés dela, declarei a palavra de restauração e que todo erro que ela havia feito contra a minha vida e chamado por aceitar as injustiças de seu esposo fossem apagadas pelo sangue de Jesus Cristo. Essa mulher, no outro dia, levantou-se como se nunca estivera enferma, comeu e se moveu em casa como curada. Seus familiares foram testemunhas disso. Não sei o que aconteceu, para que meses depois retornasse ao estado de doente. Dias depois da rejeição dela, a declaração ali no hospital, ela saiu do corpo, retornou ao Pai. Passei anos com dor na minha alma por aquela vida, e até duvida de que Deus me usava, um grande conflito interno e desgosto. É só seguir as instruções. A moça de 20 anos vivia sendo internada por causa de diabetes. Passei muitas instruções a ela e à mãe. Apesar de serem de uma igreja pentecostal, a obediência à instrução não havia naquelas mentalidades. Fiz um teste de atmosfera com ela. Viajou com seus tios para a praia e lá a jovem não teve nenhuma crise, mostrando que a atmosfera de sua casa lhe prejudicava. Explico isso a muitos pais, que por causa do orgulho não ouvem o que lhes ensino. Era necessário seguir as instruções sobre alimentação e tudo o que era necessário para dar uma estabilidade no corpo, para ter condições de vida, mas não ouviam.
Depois de alguns anos acompanhando a moça, faleceu. Muito desgosto tive com a mãe e parentes. Vejo isso muitas as vezes. Os parentes, para prejudicar, se ajuntam todos. Para fofocar, se ajuntam todos. Mas para ajudar e dizer a verdade, e todos se unirem para fazer aquela verdade ser praticada, isso não fazem. Fogem e dão diversas desculpas. Chinelos de couro. Um temporal estava caindo. O Senhor então falou comigo que estava me enviando um jovem para eu instruir e ensiná-lo sobre o reino de Deus. Bem cansado de ver tantas tristezas, tantas decepções com tanta gente, eu ia dizer não ao Senhor. Está certo. Quem é essa pessoa? E quando ele virá? Perguntei a Deus. Está no seu portão, respondeu. Aqui debaixo dessa tempestade, quem é esse doido? Fui lá ver e lá estava um jovem vestido como um personagem de filme de Hollywood, chinelos de couro, roupa toda marrom, de crença de não ter prosperidade financeira e debaixo de chuva. Fiz-o entrar, levei para o quarto de guerra, onde fazia as intercessões e combatia no espiritual. Não deixei que falasse nada. Fique aqui. Deixa eu ver o que Deus quer contigo. Abri o espiritual no quadrante que ele estava e o jovem caiu ao chão, apagou. Recebi instruções do que deveria ensiná-lo. Disse a ele: serei seu inimigo, não serei seu amigo. Serei como um sargento em sua vida, para que você seja quebrado, moído até que aprenda e ouça a Deus e pare de andar em seus próprios caminhos. De 2004 a 2022, por 18 anos, fui um sargento na vida desse. Jovem que ficou adulto. 90% do que eu ensinava, ele não ouvia. 99% do que eu escrevia para que ele e outros jovens lessem e estudassem, ele não lia nem estudava. O orgulho, a alma ferida, não quis a cura. O que Deus falava a ele rejeitava, independente de quem. Deus usasse. Quando não queremos morrer para nascer de novo, Deus não consegue nos ajudar. O altar é um lugar de morte. Os chamados por Deus para vivê-lo, para segui-lo, para obedecê-lo, só conseguem isso se morrerem para si mesmos. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais, mas Jesus vive em mim. Isso é algo muito forte e difícil para quem não quer dominar. Dome-nos a mente, a alma, a mentalidade, e só nós humanos podemos fazer isso. Deus não pode interferir, pois trata-se de livre escolha. No Velho Testamento, numa caixa de 9 metros por 9 metros, o Senhor soberano Criador do universo descia até o meio dos humanos, num país pequeno, ali no Oriente Médio Israel. O Senhor fez isso comigo, e numa casa com características orientadas por Ele mesmo, o Senhor vai nessa casa, como fazia lá na época da tenda no deserto, no templo em Jerusalém, é um lugar temível. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Apocalipse 16:20. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. Só quem sabe o valor, o preço do temor, do respeito a Deus e tudo o que envolve isso, sabe que é perigoso esse contato da presença, pois exige muitas coisas, e obediência e domínio. Governo próprio é apenas um dos princípios. Esse jovem, agora adulto, me pediu os códigos para frequentar esse lugar de face a face. Expliquei a ele que rejeitar as instruções de Deus quando se é chamado para ser um príncipe é no mínimo prepotência, orgulho e altivez, e que eu não iria dar as chaves a ele desse lugar. Entreguei as chaves à esposa dele, que é profética, e disse: a vida de seu esposo está nas suas mãos. Entrar nesse lugar
para buscar a face de Deus, depois de rejeitar as instruções por anos, é loucura. Os sacerdotes entravam na presença de Deus, naquela caixa 9 por 9 metros, amarrados com uma corda e com sinos amarrados em suas vestes, para dar sinais que estavam vivos, e ainda se moviam dentro da presença de Deus. Muitos que diziam tem nada a ver, viraram pó naquela caixa, e a corda a ser recolhida, puxada para fora, não trazia nada. As gerações esqueceram de temer, respeitar. Não sabem quem é o Criador e sua santidade. Não têm mais sensibilidade e compreensão para entender. A vaidade, a visão somente de si mesmos, lhes tirou a realidade de Deus e de sua gigantesca presença e poder. A quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12, 40 e 6 a 48. Então o patrão voltará, no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se vão, prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas. Empregado que não sabe o que o patrão quer e faz chicotadas, mas ou alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. 18 anos sendo ensinado é muito tempo. Foi dado muito. Muita gente me pergunta, assombrada, sobre minha paciência de continuar instruindo, mesmo que a pessoa não concorde, não aceite e rejeite a instrução. Eu explico que não sou eu, e tudo tem um tempo. E quando o tempo chegar, então, a instrução será paralisada. Deus ama demais as pessoas e quer que elas tenham o melhor da vida e tenham vida eterna nele. Por isso, ele insiste tanto. Pense nisso. A inconsciência em muitos é alta demais, pois não percebem, não entendem quanto custa a nós, os enviados, permanecer por 20 anos instruindo uma pessoa que rejeita a instrução. Quantas noites em claro, quantas horas intercedendo, quantos clamores para que a vida dela não seja destruída. Mas o orgulho é uma parede, escamas nos olhos da mente. Só o amor de Deus faz isso. Humano algum tem ideia do amor de Deus por uma pessoa. Aquele que atravessa IVR. Atravessar não é fácil. Deus chamou Abraão e disse para ele andar, para ir para um lugar. Mas Abraão não sabia que lugar era esse, foi e enfrentou a travessia. Daí a palavra hebreu que significa atravessar. E não povo, do outro lado do rio, como muitos traduzem. O chamado a atravessar é algo muito profundo. Deus nos chama para atravessar. Sair do lugar que estamos, irmos para um lugar que tem benefícios de Deus. Vemos a mesma coisa com Páscoa, Pessach, passar por cima, atravessar. Estava numa reunião e não concordei com muita coisa. O professor que estava falando era de outra visão e entendimento, mas fui muito confrontado. Fiquei até com dor de cabeça, fiquei com raiva. Passei dias ouvindo a voz dele ressoar em minhas memórias. Fiquei tão incomodado que perdi o sono. Em mais de 99% das reuniões onde ensinam a palavra de Deus, não há confronto. Milhões de jovens cresceram num ambiente sem confronto, onde passaram as mãos em suas cabeças, ou seja, concordaram com suas atitudes em contraste com o que Deus fala e determinaram o caminho de morte para essas vidas. Homens de Deus aderiram o não magoar, não ser ofensivo, que é uma cultura do aliançar com o maligno. Enquanto Jesus confrontava abertamente todos à sua volta, hoje nos escondemos atrás de atitudes fora completamente dos parâmetros estabelecidos pelo Criador. Fugimos da realidade eterna e trocamos os conceitos e princípios acreditando que isso realmente apagará as leis eternas, franca ignorância. Fujo dos lugares onde não há confronto, onde não há um incômodo,
onde, ao invés de Deus falar, tem um psicólogo, um coach, um palestrante amaciando meu ego. Para crescer, só o esticar existe. O passar a mão na cabeça, concordando com o erro, é um péssimo lugar, e a presença e o temor a Deus não existe num lugar assim. Passei a estudar tudo o que aquele professor escrevia, seus livros, seu site, seus vídeos. Eles eram os filhos de John Walker, da revista Impacto John. Era um homem sedento por Deus, radical na busca de Deus. Ouço seus filhos até hoje. É um princípio de sabedoria ouvir, estudar, analisar, meditar no que homens chamados por Deus dizem. No conselho de muitos professores existe sabedoria. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Provérbios 15, 22. Sendo cancelado por Deus. Quando Deus chama a gente para fazer parte de sua cooperativa, devemos seguir suas diretrizes. Não somos nós que fazemos o estatuto, é Deus. Temos a escolha de seguir o estatuto ou não seguirmos. Desde 1987 ensino, transfiro os conhecimentos que Deus compartilha comigo. Nessas décadas todas, uma coisa ficou muito clara, como está escrito, que o Espírito de Deus dá o dom a quem Ele quer. Vivi isso de perto. Vi muitos líderes que eu estava mostrando a eles sobre um assunto, e esse líder criticar uma pessoa que recebeu aquele dom, mover. E a partir daí, esse líder mesmo fazendo intensos jejuns, não recebe nem em 15 anos depois. Quando criticamos alguém que Deus escolheu e entregou um jeito de servir, um mover, um dom, estamos criticando a Deus. E essa rejeição a isso que Deus faz, através daquela pessoa, traz sobre nós o cancelar dessa unção, desse mover de Deus. Muitos pastores me perguntavam por que jejuavam tanto e suas igrejas não cresciam. Alguns desses viram um mover intenso de Deus através de um jovem numa praça ao ar livre em Águas Claras, uma cidade no Distrito Federal. E eles me perguntavam por que Deus fazia aquilo através de um jovem, sendo que eles, mais velhos e capacitados, estavam ali à disposição em suas igrejas, com tudo preparado, com estrutura, para receber aquelas pessoas. E Deus não as moviam para essas igrejas, mas as dirigia para uma praça ao ar livre. Claro que eles não percebiam que a inveja transbordavam pelos seus lábios e não aceitavam o que eu estava ensinando. E não receberam o mover. Já faz muitos anos, e até hoje não tiveram o mover em suas igrejas. Aquilo que eu critico, aquilo que eu tenho inveja do que Deus entrega a outra pessoa, eu sou cancelado por Deus e não recebo. Vou usar esse horário. Na mente, no coração da pessoa, existem muita coisa escondida que a pessoa não vê, principalmente se ela não tem o chamado de treinador, professor, mestre. Após 10 anos treinando uma equipe de jovens para Ever, fiz um teste de visão e foco com eles. Disse que não mais ensinaria a eles para ver como é que se comportariam. Em poucos dias, uma moça do grupo tomou a frente, e no mesmo dia e horário em que eu ensinava, ela fazia as reuniões, aproveitando aquela porta que foi aberta. Mas o que isso quer dizer? Um pastor ensinou, por anos, numa rádio FM. Era bem conhecido o seu programa, e muitos ouviam naquele horário. Chegou alguns pastores naquela rádio e ofereceram o dobro do valor do horário para anunciar sobre os trabalhos de sua denominação. O dono da rádio aceitou e tirou aquele pastor dando o horário pelo dobro do valor que aqueles pastores de uma grande denominação o subornaram, e assim usurparam o horário daquele pioneiro. Isso, diante de Deus, é usurpação, é roubo mesmo, e não tem nada a ver com o reino de Deus, mas com o adversário maligno. Ensinei isso àquela moça que em tudo resistia ao que eu a transferia, e ela não aceitou o ensino e não concordou. Os que resistem. Muita gente vai rejeitar, resistir ao que Deus mandar você, falar e ensinar.
Quando o Senhor me chamou, ele disse o seguinte: Você vai falar a pessoas rebeldes que são de minha casa, mas são rebeldes em me ouvir e obedecer. São surdas e não querem me ouvir. Vão lhe mostrar seus rostos de raiva, vão lhe rejeitar, mas você vai falar o que eu lhe disser. Farei seu rosto como um rubi que corta tudo. Eles não conseguir vão lhe resistir. Aplane o caminho para eu passar. Ouvir está além do aparelho auditivo, da orelha. Todos os dias eu paro tudo numa hora determinada. Fico quieto, parado e ouço. Faço isso tem muitos anos. Não fico falando, pensando, não fico conversando com Deus, pedindo, intercedendo. Apenas paro. Fico quieto e atento, ouvindo o que Deus quer falar ou compartilhar. No livro Atmosfera, você vai encontrar conhecimento para entender o que o ambiente faz com sua consciência, como pode tirar você do caminho de Deus, do seu propósito, do seu destino. No próximo Destino 2, vou lhe contar mais sobre essas experiências para você saber quando é o tempo de mudanças. Um vento novo, uma onda nova